Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és uns dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós ouvimos esse evangelho e eu acho ele muito interessante por causa da confusão que as pessoas têm a respeito de Jesus. É um pouquinho aquilo que nós hoje temos, né? Quando as pessoas querem justificar porque mudou de denominação religiosa, né? E tá nessa, naquela igreja, aquela agonia toda. E aí a gente encontra a pessoa e fala: Fulana, você sumiu. Agora eu sou evangélica. Aí, nossa, Deus é um só, né? Deus é um só. E aí justifica nisso. Há uma confusão nisso. Deus é um só, é verdade. Mas ele não se encontra em qualquer lugar. Então a gente tem que ter clareza disso, né? Deus é um só, repito, é verdade, mas ele não se encontra em qualquer lugar. Às vezes as pessoas, é a mesma coisa de eu dizer assim: Deus está lá no não sei na onde, ou então eu não vou naquele lugar não, que aquele lugar é lugar de gente, não vou naquele lugar não, Maria. Uai, se eu não posso, se Deus está lá, por que eu não posso ir, né? Então, se Deus está em todos os lugares, então eu posso ir automaticamente em todos os lugares, né? Se Deus é um só, então acabou. Não tem nada me prende, né? Para nada. Então a gente tem que parar com isso, com esse negócio de Deus é um só, essa conversa fiada de Deus é um só, não sei o que, nada. Deus é um só, é verdade. Mas ele não se encontra em qualquer lugar. E aí o povo faz essa confusão, essa bagunça, e aí fica do jeito que tá. Né? Todo mundo achando que está servindo a Deus, mas não é assim, não é desse jeito. Entenderam? Outra coisa interessante é que os discípulos não sabem quem é Jesus. Não conseguem, não tem um conceito claro dele. E Pedro tem. Pedro tem um conceito claro de quem é Jesus. Tu és o Messias. Pedro representa a igreja. É bom que vocês entendam isso, que quando fala Pedro, não quer dizer às vezes somente da pessoa dele, também, é claro, também. Mas Pedro representa a igreja. É a igreja que nos dá uma definição séria, uma definição concreta, uma definição certa de quem é Jesus. E ensina as pessoas com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, com as palavras dos bispos, do Santo Padre o Papa, né, da hierarquia da igreja. Então, a igreja tem a definição certa de quem é Jesus, porque ela é obra do Espírito Santo, ela é obra divina. Então, é a igreja. E quando a pessoa fica
eu não vou para a igreja, eu não participo, essa coisa toda, então ela está deixando de conhecer a verdade sobre Cristo. Ela está deixando de entender a verdade sobre Cristo. Eu rezo na minha casa. Tá bom, você pode rezar onde você quiser, mas a igreja é o lugar por excelência desse conhecimento. A igreja, quando a gente fala em catequese, nós não estamos referindo apenas às criancinhas lá na turminha, lá para preparar para a primeira comunhão, para a crisma, aquela coisa toda, não. Também, é claro. Mas, quando a gente fala em catequese, a gente fala dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos que a igreja passa para os seus fiéis, à luz da palavra de Deus. A igreja, ela é detentora desses ensinamentos e passa para todos nós. Foi Jesus que disse: tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então a igreja, ela está construída sobre o alicerce dos apóstolos. E é por isso que nós ouvimos e seguimos as orientações do Santo Padre, o Papa, dos bispos. Então, quando fala Pedro falou, então quer dizer que a igreja falou, que a igreja ensina a cada um de nós, e infeliz daquele que não busca os ensinamentos da igreja, fica à margem, fica de fora, né? Depois, os discípulos, Jesus começa a falar do seu sofrimento, o sofrimento que esse corpo místico passa, né? Jesus, ele mostra o sofrimento que ele vai passar na cruz, mas ao mesmo tempo ele mostra o sofrimento dessa igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, no qual ele é a cabeça. Então Jesus não está falando apenas do sofrimento dele como tal. A igreja, assim como Jesus, sofre. A igreja, assim como Jesus, tem seus momentos difíceis. E como Jesus, como a igreja, é o corpo místico de Cristo e Jesus é a cabeça, então todo esse corpo sofre com ele. Todo o sofrimento que Jesus passou, todos nós também passamos, todos nós também sofremos. E aí, de novo, Pedro vem e é repreendido por Jesus. Então, aí agora Jesus não repreende, Jesus não fala, Pedro, vai para longe. Não. Muita gente fica, Jesus repreendeu Pedro. Não. Jesus repreendeu, vá para longe, Satanás. Reparem vocês, ele não repreendeu Pedro, ou seja, ele não repreendeu a igreja. Ele disse, vai para longe, Satanás. Ou seja, o Satanás tem que sair, tem que ir para longe dessa igreja. O Satanás tem que ser botado para fora, tem que estar longe. Quando o Satanás entra na igreja, desvia, ele se torna uma pedra de tropeço para a missão da igreja. Então, por isso que nós temos que fazer isso também. Às vezes eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus, o povo é uma fuxicaiada, é uma bagunça, é uma agonia, é um disse-me-disse dentro da igreja. Você não manda aqui, você, quem manda aqui sou eu, você. E viram, vixe, Nossa Senhora, Ave Maria, Deus que me defenda, né? O povo quebra o pau e começa aquela agonia. É você que não fez o que eu mandei, você. E vira aquele você, um disse-me-disse, uma fuxicaiada, uma confusão. Isso é o maligno. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. O sofrimento da igreja não pode ser causado pelo Satanás. O sofrimento da igreja, ele tem que ser aquele sofrimento de amor, como a mãe para dar à luz, como Jesus que deu a sua vida por nós. É desse sofrimento e não desse sofrimento que o Satanás traz para nós. Não, que não permita tal sofrimento. É tão bonito quando a gente vê, as pessoas indo para a celebração debaixo de um sol quente ou debaixo de chuva e todo mundo rezando. E é tão bonito você ver as legionárias fazendo sua reunião, apesar do tempo de frio, de sol, de chuva, os casais viajando para fazer suas formações, o apostolado de oração fazendo suas adorações ao Santíssimo, os ministros levando a comunhão aos doentes. É tão bonito a gente ver as pastorais funcionando bem. E tudo isso é doloroso, não é prazeroso pensar que sair debaixo de um sol de 40 graus é um prazer, uma alegria. Não,
Não pensa que deixar a família para estar viajando, para estar fazendo formação com outros dioceses, com outras cidades. Não, com certeza não. Também não pensa que é prazeroso você estar na sua cama e ter que levantar para ir rezar a missa, aquela coisa. Nossa, eu estou com meu corpo tão doendo, mas eu tenho que ir. Então, esses sofrimentos fazem parte. E aí você fica. E aí nós ainda temos um sofrimento, né, que os mártires enfrentaram, dando a própria vida, aquele sofrimento de testemunho mesmo. Ou você nega a fé ou você morre. Então eu prefiro a morte. E aí não é um simples aniquilamento, não. A pessoa faz a outra sofrer, tortura a outra, né? Então esses sofrimentos é que Jesus está falando. É necessário sofrer. Mas a gente não vai ficar sofrendo toda a vida, né? A gente vai ressuscitar com Jesus, ou seja, a igreja vai se tornar também uma igreja triunfante. Ela é uma igreja padecente, uma igreja peregrina, mas é também uma igreja triunfante, assim como Jesus. Então esse sofrimento que a gente passa desnecessário, guardem bem nessa palavra, esse sofrimento desnecessário, dessa fuxicaiada, desse disse-me-disse, dessa baderna dentro da igreja, desse autoritarismo, dessas coisas ruins, que igual Jesus disse, é o que sai do coração humano, que torna ele impuro. Dessas coisas, inveja, cobiça, essas briguinhas de parecendo de lavadeira lá na beira do rio, brigando porque um apanhou o sabão da outra, essa borrajada. Ave Maria. Né, dentro da igreja, isso é inaceitável. Jesus diz, vai para longe Satanás. Ele não falou para Pedro, vai para longe Pedro, não, ele falou, vai para longe Satanás, porque ele também disse, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja, porque ele tem que estar longe, e nós não podemos dar brecha, nós não podemos ficar brincando com essas coisas. Então, nada de táxis picuinhas, com essas brigas. Quando pensa bem, se a igreja, se a pastoral, se o movimento, se o grupo que você está trabalhando está se tornando um disse-me-disse, e você está envolvido, e você é o motivo e essa coisa toda, então, cuidado, reza, porque você é o maligno. O Satanás está te usando para poder atrapalhar a missão da igreja. Então, o maligno está com você. Né? Se você vê que está atrapalhando os trabalhos da Legião de Maria, do apostolado, dos casais, dos vicentinos, seja qual for a pastoral, né? Vá para longe, Satanás. Não vai não, porque você é um maligno. Você é um maligno, não vai lá para a reunião, não vai participar de nada não. O maligno está com você. Vá para longe, Satanás. Enquanto você está sendo um instrumento do maligno. Então você vigia, viu? Vigia, porque essas coisas não podem estar desse jeito, não. Vai para longe, Satanás, né? Se ficar, você, aquele fuxico, aquele disse-me-disse, aquela confusão. Se deu bagunça, se deu confusão no seu grupo, no seu movimento, na sua pastoral, pode ter certeza que o maligno está ali. O maligno está ali e está te usando para poder fazer as coisas de Deus atrapalhar. E aí, cabe a você ser forte o bastante para não permitir fazer como Jesus. Vai para longe, Satanás. Para mim, você é uma pedra de tropeço. Nós não podemos ser uma pedra de tropeço na vida da igreja, na missão da igreja, né? Então, quando, repito, a igreja se sentir ameaçada na sua missão de evangelizar, na sua missão de testemunhar o amor de Deus, anunciando verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, então é sinal de que o maligno já está por perto. E cabe a nós botar ele para correr. Cabe a nós colocar ele para longe, né? Senão vai ser difícil. Vai ser difícil. Tá bom? Então nada de ficar com essa palhaçada brigando, com essa borrajada, com esse tanto, parecendo um bocado de gente besta. Esse tempo já passou de ficar com essa brigaiada, com a confusão, passando aquele povo besta que não tem o que fazer e vai para a igreja encher as paciências dos outros. Vai para a igreja ser instrumento do maligno nas coisas que a gente quer fazer direito. Se você quer ser instrumento do maligno, vai ser lá para os infernos para lá. E deixa a gente continuar firme na nossa missão de evangelizar. Se você vir para cá, nós vamos te fazer, não vai te mostrar, nem que seja a paulada, que você deve acreditar nas pessoas, nas coisas de Deus. Né? Então, as coisas de Deus são sérias. Então, nada de ficar com essa bestajada achando que não.
Você é um instrumento do maligno, então nós temos que botar você para correr então, né? Nada de ficar se deixando levar pelas ações e os embustes do Satanás. Então, fiquem todos com Deus, com Nossa Senhora e reparem, lembrem-se, vigia, cuidem, para que vocês não sejam instrumentos do maligno. Peça a Nossa Senhora proteção, força, para vocês continuarem firmes na missão que Jesus deixou para nós. Um grande abraço a todos, bom dia, salve Maria!